da Rebrates, né, por essa iniciativa, né, de colocar em pauta, né, a política de práticas integrativas, né, e as políticas informadas por evidência, né. Eu vou compartilhar aqui minha apresentação. Então, hoje, né, a Política Nacional de Práticas Integrativas Complementares no SUS está sob coordenação, né, do Departamento de Gestão do Cuidado Integral na Secretaria da Atenção Primária, né, e existe um grupo técnico, um núcleo técnico que faz a gestão dessa política. Para a gente começar a entender um pouco sobre o contexto dessa política, é importante a gente também entender o contexto internacional, né? Porque a valorização desses conhecimentos e né, essa diretriz de incorporação desses saberes, dessas práticas, nos sistemas universais de saúde, nos sistemas oficiais de saúde, ele não é uma iniciativa apenas do Brasil, né? Então, isso é uma iniciativa, né, da Organização Mundial de Saúde, que desde a década de 70 ele valoriza as medicinas tradicionais. Então, desde a conferência de Alma-Ata, é uma conferência que a gente fala tanto na área da saúde, né? Pela importância que ela traz, né? Inclusive de valorização da atenção primária, né? Como espaço fundamental para garantir a saúde da população. Nessa mesma conferência, eles reconheceram que 80% da população dependia quase que exclusivamente desses saberes tradicionais para garantir seus cuidados básicos, né? Então, eles falaram que era importante valorizar esses conhecimentos, entender que eles tinham uma importância no cuidado da população, mas naquele primeiro momento, eles tinham uma visão de que conforme as pessoas tivessem acesso à medicina tecnológica moderna, menos você dependeria, né, daqueles conhecimentos tradicionais. E o que foi acontecendo ao longo do tempo foi o contrário, né? Os países que mais tinham acesso, né, a uma medicina tecnológica moderna eram os países que estavam mais investindo em pesquisa, né, em conhecimento, incorporando esses saberes no seu dia a dia, regulamentando esses produtos, né, nas suas vigilâncias sanitárias, como uma forma, né, né, atingir um nível de saúde melhor. A partir desses estudos e dessa avaliação, eles entenderam que essas práticas tinham um valor para além, né, do que eles esperavam no início, e aí eles estabeleceram uma estratégia global de valorização desses conhecimentos, desde 2002 a 2005, a primeira estratégia, a segunda estratégia de 2014 a 2023, e nesse momento a OMS está revisando e vai publicar no ano que vem, na Assembleia Mundial de Saúde, a nova estratégia por mais 10 anos, né? Então, esse debate, né, e essa diretriz da OMS, né, fala que é importante incorporar esses saberes, né, aos sistemas oficiais de saúde, buscando reconhecer os produtos, os praticantes e as práticas, né, e a partir daí também buscando a melhor qualidade, né, eficácia e segurança dessas práticas, né. Então tem todo um passo a passo que a OMS fala de como, né, a gente deve valorizar esses saberes, né? E esse movimento, como eu falei, ele vem acontecendo no mundo todo. Esses são dados do relatório global das medicinas tradicionais complementares, né? E eles mostram que em 1999 só 25 países tinham leis ou políticas nacionais de valorização das medicinas tradicionais complementares, né? Integrativas. Já em 2018, quando foi lançado esse relatório, já 98 países já possuíam políticas nacionais, estão mostrando esse grande crescimento, né, essa grande valorização. Por que que a gente não fica sabendo tanto, né, disso, né? Porque se a gente for olhar o mapa desse relatório que está aqui no slide, né, justamente, né, os Estados Unidos e a Europa, da onde a gente, né, tem, né, um grande reflexo, né, da onde a gente busca nossa formação, são justamente os países que hoje não têm uma política nacional. A maior parte dos países da Ásia, das Américas, né, da Ásia e da África, né, já possuem normas valorizando isso, né? Nesse relatório global, eles trazem também ó, que os países já tinham 75 países tinham institutos nacionais de pesquisa, né, pesquisando essas práticas. Então, a gente vai ver também um crescimento dos registros de pesquisa desses conhecimentos. É, e aí, né, nesse contexto, né, o próprio Estados Unidos ele tem hoje um centro, né,
nacional de saúde complementar integrativa, aonde eles fazem eles financiam as pesquisas, né? E a gente tem universidades, né, americanas, né, pesquisando, e aí eles têm principalmente dois grandes interesses de pesquisa, né? Um são as práticas mente e corpo, né, para justamente a gente ter alternativas não farmacológicas para questões importantes como a dor, né, o estresse, a ansiedade e outros sintomas, e também para comportamentos saudáveis. E um outro grupo de pesquisa para os produtos naturais, buscando, né, a interação, a segurança, os efeitos biológicos e estudar os mecanismos de funcionamento dessas substâncias naturais. Dentro desse contexto, né, americano, eles têm um consórcio de saúde integrativa com mais de 70 instituições de pesquisas, entre elas, né, nomes conhecidos como Harvard, MD Anderson, Albert Einstein, John Hopkins e até o Departamento de Saúde dos Veteranos hoje, né, pesquisando essas práticas. Então, muitas das informações que a gente tem hoje, guidelines, né, fazem parte desse esforço de pesquisa, né, global. Na Europa também tem grandes grupos de pesquisa, né, também na Ásia, né? E a partir dessas evidências, desse cenário de investimento em pesquisa, a gente passa a ter vários guidelines, né? Então, linhas guias, né? Síntese de evidência no campo dessas práticas, né? Então, esses aqui são alguns exemplos, mas que a gente não vai se aprofundar. E aí é importante, dentro das práticas integrativas, a gente falar do modelo de cuidado, né? Esse é um diagrama do Departamento de Saúde dos Veteranos, né, de Guerra dos Estados Unidos, que ele vai falar justamente desse modelo de cuidado, né? Então, não só pensando nos efeitos, nas questões individuais, mas no autocuidado, no cuidado profissional, no cuidado comunitário e no ambiente, né? Nunca foi tão importante a gente falar né, do ambiente, né, como um fator de saúde, né? E juntando todos esses aspectos, eu teria uma saúde global. E dentro disso, diversas dimensões, né, que as práticas integrativas vão buscar, né, cuidar da pessoa, né, desde a questão da atividade física, ao ambiente, o desenvolvimento pessoal, nutrição, descanso, né, esse ambiente familiar, né, e de trabalho, né, a questão do sentido da vida para as pessoas, e mente e emoção, por exemplo. Então, dentro, né, de um modelo ampliado de cuidado, eu preciso também ter práticas que vão lidar com essas diversas questões. Então, nem todas as práticas integrativas buscam ter um efeito, né, clínico, fisiológico, né, orgânico, né? O conjunto de práticas vão lidar com outras dimensões do sujeito que a gente vai falar um pouco mais para frente. Esse diagrama daqui é um exemplo, né, também de que quando a gente fala da incorporação das práticas integrativas, né, a gente não está comparando uma tecnologia com a outra, buscando uma substituição, como eu faço com um medicamento, que eu vejo, por exemplo, um medicamento comparado ao outro, eu vou saber qual é o que tem melhor efeito, qual é que tem o menor custo ou a melhor segurança ou a satisfação do usuário, e eu comparo esses produtos para saber qual deles vai estar incorporado ao sistema de saúde. Né? Nesse diagrama, a gente pode ver quando a gente fala de um cuidado integral, por exemplo, da dor, eu vou ter o possível uso de opioides, de procedimentos invasivos, de cirurgia, mas eu tenho outros tratamentos que vão entrar de uma forma complementar e integral, de acordo com a necessidade do usuário. Então, ele não compete, ele não é ou um ou outro, né? Mas muitas vezes ele são utilizados de forma conjunta. Então, práticas de autocuidado, atividades, né, em grupo, terapias não farmacológicas e medicamentos não opioides, por exemplo, compõem, junto com os opioides e as outras questões, né, um cuidado mais integral e que ele vai sendo utilizado de acordo com a necessidade do indivíduo naquele momento. Inclusive, o indivíduo, em diferentes momentos, ele pode ter necessidades de diferentes questões, né? Então, eu tenho um conjunto de possibilidades de tratamento, né, pensando nas necessidades individuais e coletivas.
E aí, no contexto nacional, né, era importante trazer isso para falar um pouco da nossa história aqui no Brasil. Então, né, do mesmo jeito que lá em Alma Ata, né, foi né, uma conferência fundamental, né, um evento, né, fundamental na saúde global, no Brasil também, né, desde a oitava conferência, né, que foi a Conferência Cidadã, onde se traçou os princípios, né, da nossa Constituição Federal, do nosso Sistema Único de Saúde, né, lá já tinha no relatório final, né, a deliberação, né, pela introdução de práticas alternativas de assistência à saúde no âmbito dos serviços de saúde, possibilitando ao usuário o acesso democrático de escolher a terapêutica preferida. Né? A gente traz isso como algo importante, né, do próprio usuário também ter a possibilidade de escolha terapêutica, né, quando ele discute o seu plano terapêutico singular, né? Então, a gente levou 20 anos, né, da oitava conferência até 2006, para ter uma política nacional que trouxesse essas opções, né, como uma realidade no Sistema Único de Saúde. E nas demais conferências subsequentes, a gente também tem reforço, né, de gestores, trabalhadores e usuários solicitando fortalecimento dessa política. Inclusive, na 17ª conferência, tiveram mais de 100, né, recomendações de ampliação da política de práticas integrativas, e ela ficou consolidada nesse eixo, né, do acesso às práticas integrativas complementares, ligado principalmente, né, à defesa da estratégia, né, de saúde da família e como uma forma de aumento da sua resolutividade, né? Então, essa política, né, quando ela é implementada em 2006, a partir desse processo de discussão e dessa demanda social, ela vem implementar um conjunto de saberes, né, uma abordagem de cuidado no Sistema Único de Saúde. Isso é importante porque em outros países o acesso a essas práticas, por mais que sejam intenso, eles acontecem fora do sistema de saúde, né? Então, out of pocket, né, as pessoas têm que tirar dinheiro do próprio bolso para ter acesso a essas práticas. E aí, né, no Brasil, a gente vai discutir que ter essas práticas no sistema de saúde é uma forma de garantir equidade, né? Porque se depender das pessoas, né, de grande parte da população, né, ter recursos, né, próprios para receber um conjunto de práticas, né, eles não vão ter esse recurso, né? Então, muitas dessas práticas estavam restritas a um público privado, um público de alto, né, poder aquisitivo, né, a maior parte da população sem a possibilidade de acesso. Mas não é só a questão de equidade, né? Essas práticas vêm como uma forma de aumentar a resolutividade do sistema. Então, uma unidade básica de saúde que tenha, né, por exemplo, uma prática de auriculoterapia, ele vai lidar com questões, né, que são comuns da atenção básica, como dores, ansiedade, insônia, náuseas, né, com a ferramenta, né, aumentando a sua possibilidade de resolutividade, evitando que a pessoa tenha que buscar outros serviços dentro, né, do sistema de saúde. Então, aumenta a resolutividade do sistema, né? Outros exemplos, né? As pessoas no hospital, né, depois de cirurgia, né, várias dessas práticas já têm uma evidência, um uso importante para a dor. Então, se eu consigo utilizar essas práticas não farmacológicas, eu tenho uma diminuição de uso de opioides, por exemplo, né? E eu consigo, inclusive, né, fazer com que essas pessoas, com a melhora da dor, elas, né, tenham uma alta mais rápida, né? O que eu faço, tem uma economia para o hospital, né, do custo, né? Eu tenho um menor risco de uma infecção hospitalar ou de outros, né, acidentes dentro do hospital, né? E para a pessoa, né, ela também vai ter um efeito melhor, né? Então, essas práticas entram nesse contexto do aumento da resolutividade. E um ponto importante também é que no Sistema Único de Saúde, elas são realizadas pelos profissionais de saúde. Então, eu não estou trazendo um profissional com conhecimento alternativo para dentro do sistema, né? E sim, são os mesmos profissionais que têm o seu olhar ampliado a partir dessas abordagens, e ele tem um leque de terapia maior para fazer opção junto com o usuário, né, de uma forma a aumentar essa resolutividade. E aí a gente tem um histórico crescente da oferta dessas práticas, tanto na média
quanto na média e alta complexidade, quanto na atenção primária, né? Esse primeiro linha em cima, né, são os números de participantes ao longo do tempo, né? Então, de 2017 a 2023, a gente teve 26 milhões de participantes, né, de atividades práticas integrativas, né? E embaixo o número de procedimentos, né? Então, por que essa diferença? Porque numa atividade de yoga, por exemplo, eu posso ter vários participantes para um único procedimento, né? Então, a gente tem feito essa análise. Em 2023, a gente teve um crescimento expressivo, né? Chegando a mais de 7 milhões de participantes, né, em atividades práticas integrativas em um ano, né, e mais de 5 milhões, né, quase 6 milhões de procedimentos de práticas integrativas. Pelo monitoramento 2024, a gente está tendo um crescimento de quase 30% ou quase 40% em relação ao ano anterior. Então, a gente está vendo, né, um aumento importante. Passar. E aí, como eu estava falando, né, é importante eu entender que, né, nem todas as práticas integrativas elas têm um objetivo clínico, né? Então eu tenho sim práticas que vão buscar melhorar necessidades de saúde específicas, né, como uma pressão alta, uma glicemia elevada, né, uma dor, né? Mas eu tenho práticas, né, que elas não têm esse objetivo, elas são de promoção da saúde. Então, um Tai Chi Chuan, um yoga, uma meditação, elas não foram desenvolvidas para curar, né, ou mitigar, né, um sinal, um sintoma de saúde. Elas foram práticas que têm outros objetivos. Mas hoje, né, as evidências demonstram que essas práticas têm sim efeitos, né, importantes para a questão, por exemplo, da pressão arterial. Então é um efeito positivo, mas elas têm outros, né, objetivos. Então a gente fala que são práticas coletivas de promoção de saúde, né, nesse campo. Então, eu não vou buscar, por exemplo, e aí isso é importante dentro dessa discussão de avaliação, tecnologia em saúde, eu não vou buscar evidência clínica, né, de um efeito clínico para uma dança circular, por exemplo, porque o objetivo terapêutico dela não é ter um efeito clínico. O objetivo de uma dança circular é ter uma socialização no território, é valorizar a cultura, né? É ter uma ação, né, de movimento, né, com aquelas pessoas, né? E criação de vínculo tanto entre as pessoas quanto do próprio serviço de saúde, né, com as pessoas, né, da comunidade. E eu tenho outras práticas que a gente vai chamar de abordagens sociais e familiares, né? Então, que elas têm um objetivo da pessoa, né, melhorar suas relações consigo mesmo e com os outros. Então, por exemplo, a biodança, ela tem esse objetivo da pessoa conhecer suas próprias emoções e conhecer as suas emoções na relação com o outro. Né? Então, um exemplo. Então, eu não vou buscar uma efetividade clínica de uma prática da biodança. Hoje tem estudos, né, que já mostram algumas coisas, né, para melhora né, de quadros de saúde mental, né, para outras questões, mas esse não é o objetivo, não quer dizer que ela não possa ter efeitos, né? E aí, essa não é uma divisão fechada, né? Mas é só uma demonstração de que algumas práticas elas têm um objetivo clínico, então eu faço, né, uma acupuntura, né, eu tomo, né, um medicamento fitoterápico, eu faço, né, uma manipulação, né, de osteopatia, por exemplo, com um objetivo clínico, e essas práticas precisam mostrar que elas vão ter esse efeito, né, para eu saber se eu vou utilizar no paciente que está com lobalgia o que é mais adequado, qual é que vai ter um efeito melhor, né? Apesar de elas também ter outros efeitos, né, de bem-estar, né? E eu vou ter um conjunto de práticas, né, que vão ter, né, não tem esse objetivo em si, né, arteterapia, biodança, bioenergética, entre outras práticas também, que elas podem, né, sim, ser utilizadas, né, e ter alguns efeitos determinados. E eu tenho outras práticas, né, que têm uma abordagem, mas, né, ela já envolve um conjunto de insumos, né, como a terapia, né, o uso de própolis, de mel, entre outras coisas, aromaterapia, geoterapia, entre outras, tá?
E aí, dentro desse esforço, né, da política de práticas integrativas, né, a gente vai dizer que a gente tem três grandes fases, né, que isso tem acontecido internacionalmente, mas também no Brasil, né. A primeira fase foi de reconhecimento que essas práticas existem no território, que a população já utiliza um conjunto dessas práticas, né. Então, esse primeiro momento foi de reconhecimento, né, desses saberes, né. Uma segunda fase, a gente começou justamente a dizer o que, que existe de evidência, né, nesse campo. É segura a utilização? Não é seguro? Qual a qualidade? Qual a efetividade? Então começou um trabalho, né, de reunir as evidências existentes. Então foram produzidos, né, diversos materiais, né, de síntese de evidência para entender qual era o nível de evidência que já existia no diversos campos dessas práticas, que eu não vou aprofundar nisso, que é a fala do professor Jorge, né? E uma terceira fase agora, onde a gente está pegando essas evidências, né? Essa síntese de evidências, né? E trazendo isso para documentos, né? Como os guias clínicos, né? Os PCDTs, né? Da própria Conitec, né? E outros guidelines internacionais. Então a gente já está trazendo essas evidências, né, que já existem, que já são robustas para várias condições, né, e transformando isso em orientação para os gestores e também, né, para os profissionais de saúde. E aí, dentro desses estudos, a gente começou a ver, né, condições importantes, né, dentro da saúde pública, né, esse estudo, né, que a gente fez, por exemplo, né, da dor, né, entendendo que as doenças ósseos musculares do tecido conjuntivo são as principais causas, por exemplo, de afastamento de trabalho, né? E aí, dentro disso, as dorsalgias, né, são as mais prevalentes, né, dessas condições dolorosas, né? E que isso tem impacto não só para a pessoa, para o indivíduo, mas ele tem um impacto social, né? Então, esse é um dado do INSS que mostra, por exemplo, que o auxílio-doença, né, ele teve, né, o maior número, né, o maior impacto, né, financeiro do que as aposentadorias, né? Então, essas doenças, elas têm um impacto para o indivíduo, mas também um impacto social, um impacto econômico, né? E aí, a gente também tem uma outra questão, que é o uso, né, da automedicação, né? Então, o uso, né, descoordenado, né, e não orientado, muitas vezes, de medicamentos. E os analgésicos, por exemplo, né, são a classe de medicamentos, né, que tem maior índice de automedicação, né? Dentro dessas questões, né, de dor, dentro desse cenário, né, a gente já vê, por exemplo, o Colégio Americano de Médicos, é, nessa instituição americana já com um guideline, né, com recomendação, reconhecendo, né, as práticas integrativas, né, como uma abordagem não farmacológica à dor, algumas para dor aguda e subaguda, né, e algumas para dor, né, lombar crônica, né. E a partir daí eles fizeram uma avaliação, né, grade, né, recomendando algumas dessas práticas, né. Então, considerando que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né, o efeito, né, o risco e o custo, né, eles têm uma forte recomendação para a utilização das práticas integrativas. Porque apesar de não ter o mesmo nível de evidência, né, de um conjunto de medicamentos, né, o risco dessas práticas, né, e o custo delas são muito menores, o que justifica, dentro da metodologia GRADE, de ter uma forte recomendação de implementação, né? E então, né, tá aqui um pouco um exemplo, né? E aí, uma outra questão que a gente tem estudado são as questões de saúde mental, que a gente tem uma alta prevalência, né? Mais de 970 milhões de pessoas no mundo com desordens de ansiedade, com desordens de depressão, com déficit de atenção e um conjunto de questões. E a gente também vendo já guidelines internacionais também falando, né, de algumas práticas integrativas importantes, né, para essa utilização. Então, considerando que já existia um nível de evidência, né, internacional, aqui no Brasil, enquanto uma política pública, a gente começou a trabalhar justamente
que grau de evidência é isso? Essas práticas têm evidência para quê? E a partir daí a gente começou a produzir junto, né, com alguns parceiros, entre eles a Fiocruz, o Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa e a BIREM da OPAS, né, os mapas de evidência, né? Então hoje a gente tem mais de 29 mapas de evidência de efetividade clínica, né? De um conjunto de práticas integrativas e também, né, documentos de revisão rápida, né, fazendo pergunta, né, a partir de uma pergunta pico, né, então, por exemplo, mindfulness, né, para o tratamento de doenças cardiovasculares e adultos e idosos, né, então o que que tem disso, né, e a partir daí, esses produtos de evidência foram fundamentais para a gente, né, discutir um conjunto de coisas dentro da política, né, esse é um exemplo, né, que foram coletados mais de 1.000 revisões sistemáticas, né, de 18 mapas de evidência, né, para poder montar esse mapa de algumas condições específicas, por exemplo, das doenças cardiovasculares, né. Então, hoje a gente tem, né, um campo robusto, né, de estudos, e dentro desses mapas de evidência a gente também fez a análise a partir do Amstar, né, para saber também o grau de confiabilidade desses estudos, para também, né, a gente saber qual é o grau de peso que a gente daria na, na tomada de decisão. A partir daí, a gente produziu também alguns informes de evidência, que não são recomendações, mas o resumo desses achados para orientar gestores e trabalhadores. Esses documentos têm sido importantes nas discussões da Conitec, por exemplo, né, onde algumas, né, PCDTs já têm as práticas integrativas, né, como orientação. Inclusive, o último PCDT foi o de dor crônica, que foi lançado agora em agosto de 2024. Né? E aí dizendo que essa discussão ela é importante, né, de a gente trazer, né, o que tem de evidência, né, mas também trazer essas questões do risco, né, a gente entende que o baixo custo, o baixo risco do conjunto dessas práticas e o grau de efeito que ela tem, ela justifica, né, a gente, né, passar a recomendar e implementar em um conjunto de atividades, né, mas claro que uma recomendação ela é um processo que não é somente de uma área, né? E aí são, né? Isso a gente sempre fez essa discussão a partir, né, das recomendações grade, né? Então pensando, né, nos determinantes da força de recomendação. Então, qual é a qualidade da evidência? Quais são os balanços entre os benefícios, os danos, né? Qual é as preferências dos usuários e aí também considerando, né, que a utilização dessas práticas no território depende, inclusive, do interesse do usuário e da pactuação do seu plano terapêutico individual, né? E também os custos envolvidos nessa recomendação, tá? Então, esses aqui vocês conhecem mais do que eu, né? São, né, essas questões importantes de a gente avaliar na recomendação, né? Certeza geral da evidência, o balanço entre riscos e benefícios, a certeza das evidências e dos custos, né? Pensando também, né, em equidade, aceitabilidade e a viabilidade da implementação dessas práticas, tá? E aí, uma última questão, né, que eu já estourei meu tempo, mas que é importante para vocês a avaliação de tecnologia em saúde. A gente tem uma avaliação linear, né, que ela é importante, né, mas eu penso numa intervenção, numa condição e população e no resultado, né? Mas essas práticas, né, muitas vezes, ela não é uma tecnologia igual ao medicamento, né? Eu não posso comparar da exata mesma forma um Tai Chuan, né, com um medicamento. Até mesmo porque dentro do território, né, quando eu faço uma sessão de Tai Chuan, por exemplo, eu tenho várias pessoas, então eu tenho populações diferentes, com condições diferentes, que estão recebendo uma única prática, e essa única prática hoje tem mostrado benefícios para resultados para diferentes condições, diferentes grupos populacionais, né? Então, foi isso que eu chamei de uma avaliação de múltiplos benefícios, né? Uma única intervenção para condições e populações diferentes, buscando resultados diferentes, né? Esse é o último exemplo, né? Então, a prática de meditação no território, esse é de uma unidade lá do interior de São Paulo, né?
Então eu já tenho efetividade clínica, né, nos estudos da meditação, mostrando benefícios para insônia, para ansiedade, para adição, né, para compulsão alimentar, para o controle glicêmico, né, e para a pressão arterial. Mas além dessas coisas, ela ainda é uma prática de socialização do território e que traz bem-estar. Então, como, né, avaliar uma prática dessa, né, e dentro do território, né, considerando que eles têm essas múltiplos benefícios, né? Então, eram essas questões que eu queria trazer e eu fico, né, à disposição para as perguntas e para a continuidade do debate.